coisas na nossa vida que a gente demora muito para aprender, mas se a gente tivesse aprendido lá atrás, iria nos poupar muito. Iria nos poupar muito da nossa quebração de cara ao longo da vida. Então hoje eu separei 5 conselhos que fizeram assim toda a diferença na minha vida, que mudaram a minha perspectiva depois que eu aprendi, para compartilhar aqui com vocês. Anotei aqui no celular do meu marido, surupiei o celular dele, porque o meu está gravando aqui, né? Então vou compartilhar com vocês sem mais enrolação. Primeiro conselho: as coisas dão certo quando você encontra o que é para ser seu e não dos outros. Então olha só, eu tô aqui na internet, já vou fazer 5 anos esse ano, produzindo conteúdo, né? E eu já trabalhei com outras coisas. Dos meus 18 aos meus 24, se eu não me engano, eu fui consultora da Mary Kay, então eu sou formada em estética e imagem pessoal, e lá dentro da faculdade eu conheci a empresa e pensei, por que não, não é mesmo? Só que a questão é que eu era toda diferente de todas as outras mulheres dentro da empresa. Eu usava uma calça jeans larga, uma camiseta de banda, um tênis e show de bola. E aí fui lá para um evento, as mulheres todas de salto, de saia, falando mais formal. O que eu pensei? Preciso mudar e me encaixar. Então eu fiz isso durante anos. Consequentemente, aconteceu o quê? Desencadeou uma depressão, onde eu não sabia o porquê que eu estava daquele jeito, eu não conseguia levantar praticamente da cama, eu não queria tomar banho, eu não queria comer. Por muito tempo, uma amiga minha teve que se deslocar da cidade dela para me levantar da cama, me chacoalhar e falar: Patrícia, acorda para a vida, sua vida não acabou, porque eu desencadeei uma depressão, porque eu não me conhecia, eu só tentava imitar os outros. E eu via dando X coisa certa para a pessoa e eu pensava: por que não comigo? Por que comigo não está dando certo? E eu ficava frustrada. Aí, como nada é tão ruim que às vezes não possa piorar, deu a pandemia. Aí aconteceu o quê? Entrei para o marketing digital. Se já estava ruim antes, imagina depois. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Porque no marketing, no início ali, na questão da pandemia, tinha muito isso, né? Se porte assim, se vista assim, fale assim, produza isso. E eu comecei a me perder muito mais, sabe? Comecei a ser um personagem mesmo, comecei a me perder, tanto é que desencadeou um burnout de tanto trabalhar, de tanto estudar, paralisou metade do meu rosto, aqui o lado direito paralisou, e eu me perdi novamente. E aí depois que aconteceu isso, eu fiquei 1 ano e meio estagnada, 1 ano e meio estagnada, aonde Deus me barrou e falou assim: para, não é isso que eu te pedi. Sabe, não é para isso que você foi chamado. E se você é cristão, você vai entender que tem momentos que Deus realmente nos pausa a nossa vida para mostrar o caminho que a gente precisa seguir. E nesse 1 ano e meio, eu vi o quanto o conhecimento, o autoconhecimento é importante. Não dá pra gente querer focar no que os outros estão fazendo em ser como os outros, porque nada vai dar certo se aquilo não é para ser seu. E nesse 1 ano e meio eu entendi e Deus me mostrou quem eu sou e o que eu gosto de fazer. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de falar sobre desenvolvimento pessoal, neurociência, comportamento humano, sabe? Essa questão assim de traumas, feridas emocionais. Eu passei por muita coisa que eu sei que eu posso ajudar pessoas. Então, Deus me mostrou assim: por que você não fala sobre isso? E eu comecei a estudar essa ideia na minha cabeça. Será que foi para isso que Deus me chamou? Porque quando é algo de Deus, é algo latente, ardente no coração, sabe? E eu tentei. E foi só eu tentar que as coisas começaram a dar certo. E hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida muito mais leve, eu faço o que eu amo, sabe? E eu não me sinto presa, eu não imito ninguém, porque é algo que Deus me chamou para mim fazer. Por isso que eu tenho uma vida hoje tão leve dentro do meu coração, sabe? Então o primeiro conselho é esse: as coisas vão dar certo quando você encontra o que é para ser seu. Então para de querer fazer ou ser o que outra pessoa é. Segundo conselho: melhor é a obediência do que o sacrifício. O óbvio normalmente é o certo a se fazer. Eu escrevi esse conselho faz 2 dias atrás para gravar aqui para vocês, mas olha só, pela coincidência, hoje eu estava lendo 1 Samuel e cheguei no capítulo 15. E que diz assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aqui é Samuel falando para Saul, porque Deus tinha falado para Saul fazer X coisa e ele fez o contrário, achando que sacrificar era melhor do que ouvir a palavra de Deus, do que obedecer o que Deus tinha dito para ele. E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Quantas vezes a gente sacrifica o nosso tempo, sacrifica a nossa saúde mental, nossa qualidade de vida com os nossos, né, com o marido, com o filho, enfim, quantas vezes a gente sacrifica para fazer algo que Deus não nos chamou para fazer? É basicamente o exemplo que eu dei antes. Eu deixava de ficar com meu marido, eu deixava de sair, eu deixava de me conhecer, deixava de ter um relacionamento mais pessoal com Deus para tentar ser e fazer algo que eu não fui chamada para fazer. Então tenha muito em mente isso. Sacrificar não é tão bom quanto a obediência. A obediência sempre é melhor. E essa questão do óbvio faça o óbvio que já está no seu coração. Faça o óbvio que é preciso ser feito. Muitas vezes eu queria com tanta gana dar certo na minha questão profissional, na questão aqui da internet, que eu colocava todo o meu foco nisso. Mas qual que é o óbvio, eu como cristã? O óbvio que a Bíblia fala é buscar primeiro o reino dos céus, né? O reino de Deus, que as demais coisas Ele acrescentará. E eu estava invertendo isso, eu achava que eu sacrificando minha saúde mental, o meu tempo, porque por muitas vezes eu virava à noite estudando e trabalhando, eu achava que isso era o que iria dar certo, quando na verdade não era. Terceiro conselho, aqui é principalmente para quem é cristão também. Você é tentado constantemente na sua maior fraqueza. Lá em Tiago 1, 14 ao 15 vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, olha só, a sua maior fraqueza vai ser, logicamente, no que você vai ser mais tentado. Então, olha só, o próprio Jesus foi tentado, mas ele foi tentado com o quê? Com poder, porque ele já tinha poder. Só que ele renunciou o poder em prol de se fazer carne e estar aqui, né? Com nós humanos, digamos assim, né? A gente não estava vivo naquela época, mas vocês entenderam o que eu quero falar. Então ele renunciou o poder em prol de se fazer carne, em prol de se sacrificar pelos nossos pecados. E o diabo tentou com o quê? Com o poder, porque o poder ele já havia renunciado. Então, na nossa vida como cristão, como cristã, a gente também vai ser tentado no que a gente precisa renunciar todos os dias. Eu não vou ser tentada na questão de traição, de bebida, de fumar, eu não vou ser tentada nisso, porque eu não renuncio todos os dias, porque eu não gosto disso. Mas o que eu tenho que renunciar todos os dias? A ira, a impaciência, o orgulho, o meu ego querendo tomar conta. Isso eu tenho que renunciar todos os dias. Isso eu sei que são as áreas que eu mais sou tentada. Então, aqui entra novamente a questão do autoconhecimento. Conheça as suas fraquezas e comece a melhorar isso. Dê um jeito de como você pode melhorar isso. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mais, naturalmente, eu seria mais estressadinha. E eu não sabia como controlar isso. Só que eu fui estudar, eu fui me autoconhecer. E nisso de estudar, eu descobri a questão sobre os temperamentos, que existe basicamente 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E eu me descobri como uma pessoa colérica, que é realmente, naturalmente, mais estressada. Então, eu descobri, olha só, eu sou assim por conta disso, eu sou assim por conta disso. E eu também não tinha um relacionamento tão harmônico com o meu marido, porque eu gosto de conversar. Eu sou uma pessoa mais assim, não tanto, mas eu sou. E meu marido é mais na dele. Tanto é que às vezes eu queria conversar e falava: amor, como foi seu dia de trabalho hoje? Ele chegava pra mim e falava assim: cansativo. Mas eu queria esganar ele, porque eu queria conversar, eu quero saber detalhes. Como foi sua manhã, seu meio-dia, a noite, a volta para cá, o trânsito? Eu queria saber disso. E aí eu pensava: poxa vida, será que ele não me ama? Ele não quer conversar comigo? Mas não, era questão dos temperamentos, da nossa personalidade, digamos assim, né? Então, eu vi o quanto conhecimento, autoconhecimento é importante, porque a gente só consegue mudar o que a gente identifica. Quarto conselho: se preciso, saia da sua terra, do meio da sua parentela, para você crescer. E eu vou fazer uma analogia aqui, super fácil, bem rápida com vocês, com o meu cactuzinho. Eu tenho 3 cactos aqui, ó. Aí, bati meu dedo. Ó, tenho 3 cactos aqui, tá focando? Olha que bonitinho. Como que esse cacto aqui vai crescer se ele tá num vasinho desse tamanho?
Ele não vai crescer, porque o vaso limita o crescimento da planta. Agora, esse aqui que é maiorzinho, por que ele está crescendo mais? Porque ele está em um lugar maior. E eu posso falar isso com toda a certeza do mundo, de que o vaso limita o crescimento da planta, porque eu me mudei com meu marido faz mais ou menos 1 ano e meio. Porque no lugar onde a gente estava, a gente não conseguia crescer profissionalmente, pessoalmente, nem espiritualmente. Porque a gente não tinha uma rede ali que nos apoiasse a fazer isso, sabe? E nem nós, por nós mesmos, parece que a gente não conseguia, parecia que o lugar sufocava, sabe? E a gente começou a orar e Deus nos direcionou para a gente se mudar. E nos direcionou para a gente se mudar para uma cidade onde a gente não conhecia ninguém. Mas sabe o que é ninguém? É um ninguém, não conhecia ninguém. E não tinha onde trabalhar, não tinha nada. Só que ele nos direcionou. E foi a gente se mudar de cidade que no primeiro mês parecia que a gente já tinha amadurecido 5 anos, sabe? E hoje a gente pode dizer que a gente está muito mais maduro como pessoas, como filhos, como servos, como cônjuges, né? Eu como esposa, o Luiz como meu marido, a gente cresceu muito, porque realmente esse negócio do lugar, ele impossibilita ou possibilita o nosso crescimento. Quarto conselho, então, muitas coisas não acontecem se o seu coração está somente naquilo, porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Vou dar de novo o exemplo profissional. Enquanto meu coração estava em crescer nas redes sociais, para satisfazer o meu ego e o meu orgulho, nada ia para frente. Absolutamente nada. Quando eu entendi que a minha intenção estava totalmente errada, que a minha intenção não era glorificar a Deus e frutificar na vida das pessoas, nada dava certo. Quando eu entendi que tudo que eu faço é para a glória de Deus e para ajudar e frutificar na vida das pessoas, por amor, aí as coisas começaram a dar certo. Então, muitas coisas na vida do crente acontecem ou não acontecem por conta da nossa intenção do nosso coração. Até porque a Bíblia fala, né? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Alguma coisa assim. E isso é muito real. É muito real. E vou dar um exemplo bem delicado aqui, tá? Perdão se o exemplo talvez se encaixe para você. Mas na questão das mulheres que querem e desejam mais do que tudo serem mães. Eu estou lendo o livro de 1 Samuel, como eu falei para vocês, e no começo fala a história de Ana e Penina, né? E olha só, quando Ana queria ser mãe para dar na cara de Penina, que ela também poderia gerar filhos e filhas, nada dava certo. Mas quando Ana chorou, se prostrou e falou: Senhor, eu quero um filho para sua glória. Eu quero um filho para a sua glória, para ele te servir, porque se o Senhor me der filhos, eu vou te servir com todo o meu coração. Aí, Ana teve Samuel. E Samuel foi dado ali ao Senhor, sabe? Para glorificar o Senhor. Samuel foi um símbolo de amor, assim, de aliança, digamos assim, sabe? Então, vai muito também dessa questão da intenção do nosso coração. Às vezes você quer tanto uma coisa, mas não é aquilo que Deus quer para você, porque primeiro Ele quer a você. E eu entendi isso na prática, a duras penas, sabe? Não adianta eu querer algo mais do que eu quero o Senhor. Não adianta, porque como a Bíblia fala, buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, às vezes, a gente quer tanto um relacionamento, quer tanto um marido, quer tanto um trabalho topíssimo assim na questão profissional, quero tanto não sei quantos milhares de seguidores, mas por que você quer? Para satisfazer o teu ego, para mostrar para outras pessoas que você consegue ou para glorificar a Deus? E agora um bônus, porque eu não me aguento. Se você não usa o seu talento, ele pode ser tirado. Aonde eu tirei isso? Da parábola dos talentos da Bíblia. Para quem não sabe, é basicamente um senhor que se ausentou da sua terra e confiou alguns talentos a 3 servos dele. Então, dois servos ficaram com alguns talentos, um com 5 e outro com 2, e eles conseguiram multiplicar esses talentos, que na época eram moedas, né? E o outro servo ficou com 1 talento, só que com medo de perder, ele enterrou. E quando esse senhor voltou de viagem, ele pediu: e aí, onde é que estão os meus talentos, as minhas moedas? E os 2 servos que multiplicaram foram parabenizados, e esse outro servo que tinha escondido, né, enterrado o talento, ele foi repreendido. E o Senhor falou assim: maldito,
né, desgraçado, como você enterrou e não multiplicou, até esse que você tinha ali será tirado. Então, quantas vezes a gente desperdiça o que Deus nos dá, o nosso talento? Não adianta você me falar que você não tem talento. Você tem, só que muitas vezes você esconde. Eu, por exemplo, eu não sou naturalmente uma pessoa comunicativa, mas eu sei que foi para isso que eu fui chamada. Então eu não posso esconder. Até porque para cada um é dado, né, esses talentos, e a nossa função principal, primordial, é multiplicar, é compartilhar. Sabe? Não tem como você pedir para Deus mais bênção, mais coisas, se você não compartilha o que você já tem. É uma analogia que eu gosto muito de fazer, é a questão do barco, né? Lembra uma passagem da Bíblia que fala da pesca maravilhosa? Que os barcos quase foram a pique, quase afundaram porque estavam com muito peixe, e aí eles compartilharam os peixes com com as outras pessoas? Como que ia caber mais peixe se eles não tivessem compartilhado? Não ia ter como, sabe? Não ia ser uma pesca tão grandiosa assim, porque só ia ter peixe para um barco, mas assim como eles compartilharam, foi vários e vários barcos enchidos de peixe. E na nossa vida é assim também, quando a gente compartilha, quanto mais a gente dá, mais nos é retornado, mais nós recebemos. Espero que tenha feito sentido para vocês esses conselhos, porque assim, eles literalmente mudaram a minha vida, a forma como eu sirvo a Deus, a forma como eu me relaciono com o meu marido como esposa, a forma que eu sou como filha e a forma que eu sou mesmo como serva aqui na questão de frutificar na vida de outras pessoas. Eu espero que tenha feito muito sentido esses conselhos, que possa agregar muito na tua vida também. E se você gostou, já curte esse vídeo e se inscreva no canal, porque toda segunda e quinta-feira sai vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.